Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre psicologia escolar, né, sobre uma nova abordagem, novas abordagens e possibilidades de intervenção na escola, ou, como a nossa própria professora colocou, queixas escolares e novos paradigmas, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a queixa escolar, sobre modelo clínico, temos várias coisas aqui para falar. E para quem não sabe, tá assistindo isso aqui, não sabe ainda e for na minha sala, tem prova amanhã, então tá na hora da gente estudar. E vamos lá então, pessoal, para estudar mais um dia aqui. Eu sou Eduardo Vinícius Mendes, estudante de psicologia do 4º semestre. Então, vamos lá então conversar um pouquinho sobre psicologia escolar. Para começar, eu acho importante a gente falar sobre a queixa escolar, né? Então, ela é o motivo mais frequente de encaminhamento de alunos, é quando existe uma queixa, né, desse aluno, e é o modelo mais praticado, então, de encaminhar alunos para médico e psicólogo, basicamente tentar achar uma patologia, né? Nós temos que levar sempre a ideia da tríade, né? Então, da entrevista inicial, anamnese, aplicação de testes e encaminhamento. Então, é assim que funciona, né? Toda essa questão do encaminhamento dos alunos, né? Sempre tem uma entrevista inicial, aplicação de testes para ver o que está acontecendo, né, com a criança e tudo mais, e então um encaminhamento para o que for necessário, seja médico, psicólogo, independente, né? Vale lembrar também que apenas 5,8% dos casos possuem orientação de um professor, então alguns casos não possuem essa orientação, né? Às vezes o professor nem orienta esse aluno, ou no caso encaminhar, né, para um psicólogo escolar que vai fazer todo aquele modelo mais praticado ali de encaminhamento para médico e psicólogo, né? Tem muito a alusão ao modelo clínico de psicologia, com um grande enfoque na culpabilização da criança e isenção dos fatores intraescolares para o fracasso do aluno, né? Então, realmente é um modelo que acaba culpabilizando a criança de uma maneira bem pesada, né? Em sequência, nós temos que falar um pouquinho também sobre o modelo clínico e a atitude clínica. Eu falo um pouquinho porque realmente não é tão difícil assim de entender, que seria saber o que seria o modelo clínico e ter uma atitude clínica, né? Então, o modelo clínico, né, seria o de encaminhar, testar e diagnosticar uma patologia para a criança, como já falado no slide anterior, e a atitude clínica seria realmente ter essa ideia de ter um olhar atento que considere o contexto psicossocial e pensar em ações que possam ajudar o aluno a superar dificuldades no aprendizado, né? Não tem muito o que falar, realmente essas são as diferenças, né, entre modelo clínico e atitude clínica, né? Em sequência agora vamos falar sobre o problema social do fracasso escolar, que é mais comum em camadas mais empobrecidas da população, e deve ser considerado determinantes sociais dos alunos para entender seus problemas de aprendizagem, né? Então, o social influencia muito na questão do aprendizado das crianças. Então, às vezes pode estar tendo algum problema em casa, às vezes a criança não tem comida, por exemplo, né? Às vezes a criança também trabalha, às vezes a criança tem que cuidar, né? Não necessariamente trabalho remunerado, mas trabalhar cuidando da casa, ajudando os pais ou a mãe a cuidar dos seus irmãos. Então, tem que levar bastante isso em conta, né? Então, como falado ali no nosso título desse slide, né, o problema social do fracasso escolar. O fracasso escolar também tem em grande parte do problema também como social, né? Então, tendo aqui essas ideias de dois caras conhecidos aqui, né, na psicologia escolar, o Cunha, né? Então, o Cunha ele traz aquela ideia que o psicólogo deve contribuir para que a escola seja um local que propicie saúde mental e não favoreça o sofrimento e exclusão dos alunos, né? Então essa seria a ideia dele. E o Souza traz que devemos falar com a professora para ver se ela entende os problemas do aluno, dando contexto sobre a sala de aula. Não focar necessariamente na vida da criança desde o início, mas sim sobre a sua história escolar. Nós não precisamos aplicar testes de inteligência, mas sim formar grupos onde a criança possa se expressar e se comunicar, né? E também em alusão ao que Cunha mesmo fala sobre a questão de contribuir que a escola seja um local que propicie a saúde mental, né? Não favoreça sofrimentos com os alunos, né? Ter ali um atendimento direto de alunos, né? Mas considerar ainda assim aspectos que possam ser a causa dos problemas, além de aspectos individuais e familiares. Assim como também sempre levar em consideração as práticas profissionais emergentes, né? E o psicólogo escolar tem aqui 5 papéis mais importantes, né? Assim, 5 ideias mais importantes. A primeira seria de oferecer, então, a escuta psicológica a professores, né? Uma interlocução para que o professor possa refletir sobre a sua prática,
né? Então, o professor ser um co-participante do trabalho junto aos alunos, desenvolver com os próprios professores, né, uma análise dos problemas de sua prática pedagógica, realizar atendimento psicopedagógico para focar na construção e apropriação do conhecimento, né, seja isso em interações sociais, né, favorecendo a relação professor-aluno, né, as ideias de condições sociais, políticas e educacionais daquela comunidade que a escola atende, e o rompimento do paradigma da culpabilização do aluno, que é muito presente nas escolas, né? Mas nós também temos aqui as novas práticas, né, de avaliação para as queixas escolares. Então, como dito antes, nós temos então que levar ali em consideração realmente esse desenvolvimento, né, de práticas profissionais emergentes, né, e tudo mais, focar nisso bastante. Então, como nova prática de avaliação, a gente teria primeiro superar essa ideia de avaliação ou de intervenção direta, né, revisar práticas de encaminhamento, porque é algo que acontece muito, às vezes nem precisa ser feito um encaminhamento para um psicólogo de fora, né, da escola, às vezes não precisa ter um encaminhamento para um psiquiatra, por exemplo, né, mas mesmo assim, então temos que revisar essas práticas de encaminhamento. Em terceiro ponto, temos que desenvolver essas estratégias específicas para cada aluno, né? Então, eu sei que existem várias coisas que são comuns para o TDAH, por exemplo, mas nem todo aluno tem o mesmo tipo de TDAH, né? Às vezes os alunos têm outros tipos de dificuldades, né? Eu, por exemplo, tenho TDAH, mas eu perco meu foco, mas depois eu volto e consigo pegar rápido. Mas tem alunos, assim como eu já trabalhei em escola, alunos que simplesmente o TDAH levava longe e para voltar demorava muito, né? Então tinha que achar um jeito de desenvolver essa estratégia aqui para ele aprender de uma forma que ligasse mais ao caso dele, né? O meu exemplo essa criança que eu cuidava gostava muito de dinossauros, essas coisas assim, então eu sempre tentava fazer as coisas ligadas a dinossauros e animais, porque era uma coisa que ele gostava. Então isso, né, foi uma estratégia específica para ele, mas para os outros alunos que tinham TDAH, que eram acompanhados por outros estagiários, né, outros auxiliares de sala, eram outras estratégias, né, para outros alunos. Então nós temos que dar mais essa autonomia para os professores, para eles realmente desenvolverem uma estratégia para cada aluno, né? Cada caso é um caso. Em quarto aqui, a avaliação psicológica ela deve ser iniciada pelo contato com o professor, né? Como eu falei lá no começo, né? Caso vocês não se lembrem, mas apenas 5,8% dos casos possuem a orientação de um professor, né? Então a avaliação psicológica deve ser iniciada pelo contato com o professor, não necessariamente que o professor deve mandar, mas a gente tem que conversar com o professor também, né? Ter o contato ali com o professor para compreender um pouco como ele é em sala de aula, né? O aluno é em sala de aula. Então, o quinto ponto seria de compreender o histórico escolar do aluno, né? O sexto seria de conhecer a história escolar do aluno e ver sua própria percepção sobre isso. Então, conhecer a história do aluno e ver qual é a percepção do próprio aluno sobre a escola, né? Ou sobre a sua história escolar, né? Às vezes o aluno pode falar, não, eu sou muito burro, mas não é bem assim, né? Pode ter alguma coisa por trás ali acontecendo, né? Disso aí. Ver um esboço do modelo educacional para tentar entender como funciona, né, o modelo educacional. Realizar pesquisas, diagnósticos e intervenção preventiva ou corretiva em um grupo e individualmente. Então, trabalhar com grupos de alunos e com um aluno em específico, né? E análise e intervenção envolvem todos os segmentos do sistema educacional. Então, não é só realmente uma parte, né, do sistema, não é só falar com o professor, não é só falar com a coordenação, só falar com o aluno, não, você tem que falar com todos, né, porque envolve todos os segmentos desse sistema educacional. Em seguida, falando sobre intervenções sistêmicas no modelo educacional, então, né, para começar, muitos alunos não correspondem ao padrão educacional, então a visão dos profissionais ela foca muito em normalidade e anormalidade, né? Não é uma prática para o psicólogo escolar de ter uma visão ampla deste trabalho, e nós temos que levar em consideração um pensamento sistêmico de causalidade circular. E eu sei que talvez a professora na nossa sala, né, no caso, na minha faculdade, no nosso momento aqui, talvez não tenha falado o que é o pensamento sistêmico de causalidade circular. Se ela falou, eu
meio que dei uma perdida nisso, mas eu dei uma pesquisada, e o pensamento sistêmico de causalidade circular, que é algo que nós devemos entender, né, é uma abordagem que entende os eventos e comportamentos como parte de um sistema de interações em que as causas e efeitos não seguem uma sequência linear, mas um ciclo contínuo. Então, ao invés de nós pensarmos em causa e efeito de maneira isolada, como A causa B, o pensamento sistêmico considera que A influencia B e B também influencia A, criando então esse ciclo de retroalimentação. O que seria retroalimentação? A mudança em um elemento afeta os outros e esses outros influenciam a volta de volta ao primeiro, né? Então, nesse modelo, os problemas são vistos como resultados de múltiplas interações, onde diversos fatores contribuem para um processo contínuo e dinâmico. Então, em contextos como a educação, nesse nosso caso aqui, isso significa que as dificuldades de um aluno não podem ser explicadas apenas por fatores externos ou externos isolados, né? Então, ao contrário, o comportamento do aluno é tanto causa quanto consequência das interações com seus professores, colegas, família e o ambiente escolar. Então, essas interações se retroalimentam, influenciando-se mutuamente, né? Então, lembrando sempre que nós devemos analisar fora como está sendo a vida desse aluno fora da sala de aula, né? Para realmente entender, não simplesmente falar que ele tá indo mal na escola porque ele é um mau aluno, porque a família dele é cheia de pessoas inúteis, né? Não podemos fazer esse tipo de comentário, nós temos que entender, então, tudo o que está acontecendo, né? Então, nós temos essa visão do modelo no qual situamos o começo de um processo interacional, né? E devemos sempre compreender o histórico escolar do aluno. A gente deve entender o histórico escolar do aluno, ver suas dificuldades, etc, né? E o aluno como um sujeito relacional, o aluno não pode mais ser visto como detentor de problemas, mas como um sujeito relacional. E nós vamos explicar após isso aqui, mas continuando. O psicólogo não possui mais hipóteses sobre problemas do aluno e também não é alguém neutro na escola. Então, como já falei no meu vídeo anterior sobre psicologia escolar, nós não devemos ser neutros na escola. Nós somos pessoas com nossa própria subjetividade e nossa própria opinião. Então, devemos sim expressá-las, né? Nós, psicólogos, não elegemos um modelo para explicar dificuldades de aprendizagem. Nós devemos, então, considerar diversas versões de um mesmo fenômeno e também trabalhar várias opções e multidisciplinaridade para o modelo de explicação para dificuldades de aprendizagem, né? Então, agora que já terminamos de falar um pouco sobre o aluno como um sujeito relacional, vamos ver o que seria um sujeito relacional. Então, vou explicar primeiro os tópicos e vou explicar de uma maneira mais completa, né? Então, de começo, identidade formada por relações. Então, o aluno é influenciado por interações com outras pessoas e o ambiente a seu redor. Não é um indivíduo isolado, então os problemas do aluno não são só dele, mas são o resultado das relações que ele tem. Então, lembrar lá da questão da causalidade circular, né, do pensamento sistêmico. Interações afetam o comportamento, então a maneira como ele age e aprende depende de como ele se relaciona com colegas, professores e família. Contexto importa, então as dificuldades na escola podem estar ligadas a condições sociais e ao ambiente em que vive. E a intervenção mais eficaz seria a de ajudar o aluno. Ajudar o aluno envolve considerar todas as relações ao redor e não apenas focar nele como um problema individual, né? Então, um sujeito relacional é aquele cuja identidade, comportamento e desenvolvimento são influenciados pelas relações e interações que estabelece com o ambiente com outras pessoas. Nesse contexto, ele não é mais visto, então, como um indivíduo isolado, né, que possui problemas próprios, mas sim como alguém que participa de um sistema de relações familiares, escolares, sociais, e afetam e moldam sua forma de agir, pensar e aprender, né? Então, por exemplo, em vez de interpretar as dificuldades escolares como exclusivamente problemas individuais, o conceito de sujeito relacional sugere que esses desafios podem ser resultado de interações complexas entre alunos, seus professores, colegas, família e as condições sociais ao seu redor. E essa visão leva em conta o contexto e as dinâmicas que envolvem o aluno, ajudando então a criar intervenções mais eficazes que consideram o todo e não apenas o indivíduo isolado. E agora, para encerrarmos, vamos falar sobre as novas possibilidades de atuação. Número 1 seria de realizar análises e intervenções psicopedagógicas que considerem o desenvolvimento humano, então relações interpessoais e integração família, comunidade e escola, para promover o desenvolvimento integral da criança.
2. Analisar a relação entre o sistema de ensino e o processo de ensino, auxiliando na elaboração de procedimentos educacionais que atendam às necessidades individuais de cada aluno. E 3. Explorar novas possibilidades de atuação do psicólogo escolar, considerando a relação entre família, aluno, escola e comunidade. Então, novamente, sempre levar em consideração a ideia do sujeito relacional. Eu acho essa ideia muito legal. Temos que entender todo o contexto do aluno. Então, com isso, nós encerramos por hoje. Então, a todos os meus colegas de sala que estiveram assistindo isso aqui, eu desejo a todos vocês uma boa prova, né, e bons estudos. E a todos aqueles que não são da minha sala, bons estudos para vocês também. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês nisso aqui. Então, novamente, eu sou o Eduardo, estudante de Psicologia da Unesc, e vou encerrando por aqui. Muito obrigado, pessoal, por tudo. Se quiserem adicionar alguma coisa, corrigir, fazer alguma coisa relacionada com relação a isso, e você até mesmo for um profissional da área da psicologia e quiser comentar alguma coisa também, pode comentar que vamos levar isso em consideração também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Desde já. Até a próxima. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, porque isso aí, toda vez que eu postar um vídeo, tu vai ficar sabendo. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado. Valeu, falou e